O mundo precisa de mais humanidade, respeito à pessoa humana, né? É lógico que é a humanidade, e também aos processos democráticos e ao respeito, especialmente à área de saúde e justiça social. Nós começamos 2021, esse é o nosso primeiro episódio da temporada 2021, e vamos a esse primeiro episódio do Justiça Sem Fronteiras, e vamos à nossa história de hoje. Ele já foi procurador do trabalho em Rondônia e Acre, onde desenvolveu suas atividades com coragem e determinação, em especial quando o assunto envolvia dignidade humana de trabalhadores, quando essa estava ameaçada ou tolhida. O meu convidado de hoje, Marcelo José Ferlim D'Ambroso, foi procurador do trabalho em Rondônia e Acre e agora é desembargador do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul. Marcelo, seja bem-vindo aqui ao Justiça Sem Fronteiras, tudo bem? Tudo bem, Celso. Muito obrigado pelo convite, é uma honra participar do teu programa. Boa tarde a todas e todos que acompanham Justiça Sem Fronteiras. Muito obrigado pela lembrança, um prazer revê-lo depois de tantos anos, né? Pois é. Pois é. Na verdade, é um catarinense de Xanxerê, que hoje está no Rio Grande do Sul, mas também já passou por Rondônia, como eu estou aqui, né? E foi professor da Universidade Federal aqui de Rondônia, professor convidado, inclusive lecionou para a nossa turma do Direito, que eu tive a honra de ter aula também, o Marcelo D'Ambroso, e, enfim, e tem muitas histórias interessantes para contar, para serem contadas. E trabalhou aqui em Rondônia, né, de 1998 até 2003. Né? E depois, em 2013, assumiu como desembargador do TRT do Rio Grande do Sul. Inclusive, colega de trabalho da Tânia Rexigel, que também é desembargadora, e também foi uma entrevistada nossa aqui. Aliás, a sugestão de pauta, viu, Marcelo, veio da Tânia Rexigel. Então, é muita honra para a gente também, que é uma pessoa que tem um trabalho muito proativo lá no CNJ. Uma pessoa muito querida, amiga e combativa. Exatamente, exatamente. Olha, o Eric Chaquian já está entrando aí. Então, é importante. Agora, quando a gente fala em dignidade humana, a gente tem várias atuações, por exemplo, do MPT, que na sua época aqui, que atuou, e até hoje o MPT no Brasil inteiro, junto com a Justiça do Trabalho, Polícia Federal, Ministério Público do Estado, tem feito um trabalho muito interessante nos resgates dessas pessoas que trabalham em situação análoga de escravo. Então, eu até tenho algum dado aqui, por exemplo, que segundo a Subsecretaria de Inspeção do Trabalho, da Secretaria Especial da Previdência e do Trabalho, de Previdência e Trabalho e Ministério da Economia, não é? De 2003 até 2018, foram mais de 45 mil trabalhadores resgatados de situação análoga de escravo. Então, é um número gritante para o Brasil. Né? E você teve uma atuação muito firme aqui, enquanto procurador, com relação à libertação de muitos trabalhadores, centenas deles, que trabalhavam nessas fazendas, carvoarias, enfim, pelo interior de Rondônia, e à época foi assim, um impacto muito grande e foi uma atuação muito importante. Eu gostaria, Marcelo, que você comentasse com a gente com relação a essa força-tarefa que aconteceu aqui, foi, acho que em 2003, por aí, 2002, 2003, quando teve a libertação aí de, acho que mais de 500 trabalhadores em situação análoga, lá na região de Vilhena. Como que chegou até a Procuradoria e como que foi essa operação? Quem foi envolvido nisso? Então, Celso, está me fazendo refrescar a memória aqui, já tantos anos passados, né? Mas Exato. quando eu cheguei em Rondônia, uma das preocupações foi realmente identificar focos de uma triste realidade que acontecia, que ainda acontece, né? Nos rincões mais distantes do país, ou nas distantes paragens do Poente, né? Aqui de Rondônia, uma coisa que acontece tanto em Santa Catarina, como no Rio Grande do Sul, como em São Paulo, nas cidades, mas especialmente quanto mais longe for da cidade, é mais fácil de colocar pessoas isoladas e exploradas. Então, nós tínhamos alguns inquéritos tramitando na Procuradoria do Trabalho de Rondônia,
quando eu aí cheguei em 98, e eu passei a investigar aquilo, pagar, precisar o local onde acontecia a prática. Estava mais centrado aí Ariquemes, interior de Ariquemes, mas também, principalmente, em torno de Rondônia, Columbiara, aquela região bastante complicada, né? Onde estavam formando fazendas, né? Esse tipo de mão de obra especialmente utilizado para a formação de fazendas, ou seja, para a derrubada do mato e para a formação do pasto, né? Se constitui de trabalhadores chamados invisíveis, né? São aquelas pessoas que muitas vezes não têm documento, que não têm instrução nenhuma, praticamente analfabetos, né? Porque a única forma de sobrevivência que tem é o seu corpo, é usar exatamente a força de trabalho, e aí se submetem, né, a essas condições desumanas de exploração do trabalho. Então, a partir de algumas denúncias, nós fizemos essas forças-tarefas. Em um ano, nós não conseguimos localizar. Aí, aprofundando as pesquisas, na época foi dito que era ano sim, ano não, né? Que um ano se aproveitava para fazer queimada e derrubada e formação do pasto, e o outro não se fazia. Então, a incidência era menor. E a primeira vez nós fizemos a força-tarefa de incidência menor, não conseguimos localizar. Mas, ao fim e ao cabo, nós conseguimos achar algumas frentes de trabalho. E essa última que o Celso comenta, que foram só numa fazenda, 450 trabalhadores, era, na época, a maior área de desmatamento da nossa. E era também a fazenda com o maior número de trabalhadores encontrados nessa situação análoga à escravidão. Nós gastamos o dia... Eu vou subir o microfone, Celso. Sim, sim, por favor. Por favor. Se tiver um fone de ouvido, nós levamos um dia inteiro para localizar essas frentes de trabalho, porque a fazenda tinha distâncias enormes a serem percorridas. E não tinha estrada, era picada, né? Então, conforme dava, o carro ia avançando, ia fazendo estrada literalmente, né? E as frentes de trabalho eram distantes umas das outras. A notícia é que tinha mais de 1.000 trabalhadores nessa fazenda. Nós conseguimos localizar 450. Aí depois foi mais alguns encontrados também no dia seguinte. Oi? Então, Celso, aí... sim. Sim. E na época eu lembro que teve essa força-tarefa, inclusive teve a participação da Polícia Federal, foi um grupo forte de instituições e em forte armamento, porque também do outro lado, pelo lado dos fazendeiros, parece-me que existia também uma resistência muito forte, não era isso? Havia várias notícias, né, de que alguns fazendeiros podiam responder com fogo, né? E até houve uma situação lamentável no interior de Minas Gerais, não é? Fizeram uma emboscada por uma equipe de auditores fiscais e acabaram matando a equipe, que foi chamado Massacre de Unaí, em Minas Gerais. Né? Mataram 3 auditores fiscais lá, né? Isso. Exato. Então, nesses locais ermos, quando se está nessas propriedades, não se recomenda chegar assim, né, sem segurança. Então, fazia esse aparato, Polícia Federal, Ministério do Trabalho, Ministério Público. Tá? E uma vez constatada a situação, se chamava também a Justiça do Trabalho para participar, né? Fazer o ajuizamento de uma ação cautelar, pedindo liminarmente o bloqueio de verbas para pagamento desses trabalhadores e trabalhadoras encontrados em situação análoga à escravidão, para fazer o resgate, né? Para retirá-los do local e dar-lhes condições dignas, né? E normalmente essas pessoas eram de outros estados, né? Salvo engano, na época, isso aí foi uma notícia que repercutiu muito até a nível nacional, e tinha muitas pessoas, por exemplo, do interior do Nordeste, né? E aí vem uma situação completamente de escravidão. Sim, interior do Mato Grosso do Sul, era muito comum, né? Que fossem buscar emprego ou arregimentadas no local pelos fazendeiros. Faziam um famoso anúncio na rádio, né, de que estavam precisando recrutar gente para trabalho. Essas pessoas entravam em ônibus e não sabiam o local de destino.
Então, na verdade, muitas dessas pessoas não sabiam nem sequer onde estavam exatamente. Eles eram um dificultador de como sair de um local desse. Eu lembro que, para chegar, nós levamos mais de 4 horas em estrada de terra para chegar no local. E depois, chegando na fazenda, daí para deslocar para as frentes de trabalho, era mais meia hora, 1 hora para cada frente. E chegaram a dormir acampado? Como é que foi essa situação? Porque senão é uma operação simples, né? Não, não é uma operação simples. Sim, chegamos a dormir mais de uma vez nessas fazendas e dormimos da forma que dava, né? Nos próprios carros. Uma vez eu me deitei no banco de uma mesa de refeições, né? Eu lembro que os mosquitos, assim como que sobrevoavam com picadas de mosquito, né? Mas nunca peguei malária. Não, mas porque realmente essa força-tarefa ele exige muita resiliência mesmo, né? Porque enfrenta uma série de dificuldades e nessa operação foram libertados cerca de 500 ou mais? Numa fazenda só foram 450, se não me falha a memória, mas nessas frentes que nós conseguimos localizar. A notícia é que tinha mais de 1.000 naquela fazenda. Era a maior área de desmatamento da Amazônia, né? E, obviamente, participar dessas missões exige, né, esse esforço, mas é gratificante, viu, Sérgio? Teve uma ocasião em que, retirando o pessoal dessas condições, eles disseram muito obrigado, né? Era final de noite, já disseram muito obrigado. Isso foi muito gratificante ouvir dessas pessoas. É porque nessas fazendas tem os gatos que chama, né? Que é aquela pessoa que alicia, né? Que pega, que busca, vai levando o pessoal para. E tinha alguma época de colheita de alguma coisa ou era para desmatar mesmo a região na Então, época? em Rondônia era desmate. Era O desmate. foco dessa mão de obra sempre era o desmatamento. Tarefa É, boa. e ainda com informações aqui da Superintendência da Inspeção do Trabalho, da Secretaria Especial de Previdência, Trabalho e Economia, aí diz o seguinte, que em 2019 agora foram libertados em torno de mais de 1.000 pessoas, em 2019. Em 2020, no primeiro semestre, mesmo em meio à pandemia, foram libertadas 230 pessoas. Mas isso aqui talvez tenha subnotificação, né? Porque, na realidade, no sul do Pará, por exemplo, no interior aqui ainda creio eu que ainda tem algumas situações, né, nessas que envolva trabalho análogo de escravo, né? Eu não sei como é que está hoje, porque o governo federal de um tempo, de uns anos para cá, de um tempo para cá, ele meio que a questão da fiscalização, aliás, no atual governo, né? A questão da fiscalização ambiental, fiscalização dessas situações análogas de escravo, foi arrefecida, né? Foi enfraquecida, né? É esse o sentimento também que você tem percebido ou não? Celso, essa subnotificação é uma realidade desde sempre, né? E esses números oficiais é aquilo que o Estado consegue localizar, né? Mas, como eu disse, só nessa fazenda, aquilo que a equipe, a pau e corda, conseguiu localizar foi metade das pessoas. Ainda ficou uma outra metade que não houve aparato logístico e tempo para se conseguir localizar essas pessoas. E uma vez que deflagra a operação e se chega no local, rapidamente os proprietários das fazendas tentam dispersar, né, para que efetivamente não se localize os demais. Então, você acaba ficando com um número menor. E uma coisa que eu nunca entendi é que há condições sim, de detectar isso, especialmente no interior da Amazônia, né, nessas áreas de grandes fazendas, por helicóptero, por satélite, identificando Agora queimadas. tem drone também, né? Hoje tem drone, né? Na época não tinha drone, hoje tem outras coisas que facilitam. Me parece que falta vontade política para efetivamente combater o problema. Isso é uma realidade de sempre, né? E realmente eu penso que é uma questão de vontade política. E aqui a maioria das vítimas que a gente está, estou lendo o material aqui, fica entre 18 e 24 anos, né? E, inclusive tem homens e mulheres nessa situação, né, de exploração.
Chega lá, tem homens e mulheres, né? Sim, mulheres são minoria. Sim, Obviamente, minoria. é um trabalho que exige mais força, né? E normalmente são pessoas mais jovens porque têm mais esse vigor, né? Para fazer esse desmatamento e resistir a umas condições que são bastante duras, né? Pessoas largadas à própria sorte no meio da selva amazônica. Vocês que vivem aí a realidade da selva amazônica sabem o que é isso, conviver com malária, conviver com bichos peçonhentos, com sucuri, né? com jiboia, com ameaça de morte a qualquer momento no meio da selva, sem ter recursos, né? Nem kit de primeiros socorros as pessoas tinham. Era barraco de lona ou cama de pau a pique e esses improvisos, né? De cobertura com galho de coqueiro, de palmeira. É uma coisa muito complicada. E quando isso aí você atuava na área do Ministério Público, até como procurador-chefe do MPT, né, de Rondônia, que hoje é a Camila Holanda, que é a procuradora-chefe, uma piauiense. Agora, lá em 2003, também nessa sua breve passagem por aqui, também junto com a Justiça do Trabalho, com o juiz Jonatas Andrade, e também com a participação muito efetiva de todo um aparato aqui, teve uma intervenção aqui na questão da saúde do estado de Rondônia, né? Os hospitais aqui realmente estavam passando por uma situação para lá de caótica, né? Com pessoas assim, a saúde já nunca foi nunca teve uma grande atenção, né, do poder público na região aqui, e não é só por aqui. E aí, eu lembro que, inclusive, a Procuradoria do Trabalho, junto com a Justiça do Trabalho e, enfim, policiamento, teve toda uma operação nos hospitais, assim, de repente, foi isso em 2003, creio eu, e no sistema de saúde do Estado. Inclusive, teve uma inspeção e até intervenção mesmo, a intervenção na hora, e foi uma operação que, inclusive, eu tive a missão de estar acompanhando isso aí até de madrugada, e eu lembro perfeitamente que foi um ato de muita coragem ali e em prol assim, da sociedade, né? Eu gostaria que você comentasse com relação a isso, a situação que estava os hospitais aqui em Rondônia, né? Hospital João Paulo, Hospital de Base, Cosme e Damião, especialmente aqui da capital, a situação que estava e como que foi essa questão, como que surgiu essa questão da intervenção na saúde daqui. Perfeito, Celso. Está refrescando a memória hoje, né? São tantas as memórias, o período que Pois estou refrescando hoje em dia. Essa passagem em Rondônia e Acre, e aliás, depois voltamos um pouquinho nessa questão do trabalho escravo, porque eu lembrei de um outro caso, que foi a exploração de indígenas da etnia Axaninca, em Marechal Taubaté, na extrema do Acre com o Peru. Mas depois nós voltamos, né? Na Amazônia, sim, pode comentar, por favor. Eu lembro que eu recebi uma comissão do Conselho Regional de Medicina e do Conselho Regional de Enfermagem, uma denúncia bastante documentada, duas denúncias, aliás, dos dois conselhos, situações de lástima que se encontravam nos hospitais públicos aí em Rondônia. E aí relatavam que não tinha ar-condicionado na sala de operações, que o cabo da anestesia estava quebrado, que o oxigênio estava quebrado, que faltava material penso, faltavam os equipamentos de proteção individual para operar, não tinha medicamento para fornecer para os pacientes, e depois essas pessoas eram cobradas por omissão de socorro, mas realmente não tinham como atender as pessoas. E aí fizeram um convite para fazer uma inspeção nessas unidades. E me disseram, mas é bom que o senhor vá de madrugada, porque é quando as coisas efetivamente acontecem. É quando falta as coisas, as pessoas estão lá desatendidas, etc. E aí, a falta, na verdade, às vezes a falta do plantonista, a falta de material, isso aí é na madrugada que as coisas acontecem. Era falta de tudo, né, Celso? Na época era falta de tudo mesmo, né? Eu me lembro que tinha imagem de pessoas dormindo em cima de jornal, sendo atendido em cima de jornal, do piso, né? Eram pessoas que estavam deitadas nos corredores dos hospitais. Era um cenário de guerra, um cenário pavoroso, pessoas... uns até amarrados na cama, né?
Sim, Eu vi. pessoas largadas à míngua, né? No calor, naquele calorão que é a Amazônia, né? Sem nenhum atendimento e deixadas aí como um depósito de pessoas. Essa realidade, estamos definindo bem. Deixar aqui já também um abraço ao Dr. Jonas, que hoje está no Pará, era juiz na época, e também foi Sim, convidado a fazer uma dessas impressões e se sensibilizou com essa realidade. Bom, então, a partir dessas denúncias, eu fiquei pensando qual a medida para ser feita, né? Qual a atitude a ser tomada. Fizemos diversas reuniões na época com o governo do Estado para tentar mudar a realidade, dotar efetivamente as unidades do que necessitava, porque o dinheiro tinha para fazer isso, tinha verba pública. Na época eram 30 milhões de reais, eu não me lembro se por mês ou por ano, mas dava para ter saúde pública de primeiro mundo, viu, Celso? Na época eram 5 hospitais aí em Porto Velho, ou creio que no estado todo, porque tinha mais um em Vilhena e um em Ariquemes, se a memória não sim. me falha. E esse recurso, na época, estamos falando aí de 2003, dava para ter saúde em primeiro mundo. E uma ocasião nós fomos com essa equipe do Conselho Regional de Medicina e de Enfermagem até um almoxarifado, creio que era do Hospital João Paulo II. E tinha caixas, por exemplo, de catéteres que tinham vencido fazia muito tempo, e um custo enorme cada um daqueles. E faltavam na sala de cirurgia por uma simples falta de logística. Estava totalmente desorganizado, né? As compras eram desorganizadas, se comprava material que não precisava, e a mais do que necessitava. Depois não se levava esse material até a atividade fim, até a ala cirúrgica, até o atendimento dos pacientes, e se deixava vencer. Então, estava totalmente estavam abandonados os hospitais públicos. A partir dessa realidade, uma vez que não conseguimos êxito na negociação com o governo do Estado, então, eu fiz uma ação civil pública, né, pedindo a intervenção judicial mediante a nominata de uma comissão de pessoas para administrar os hospitais de Rondônia nesse caos, que também era agravado pela falta reiterada de concurso público por contratação emergencial. Lembro que entrevistando até médicos no Hospital João Paulo II, perguntava como é que eles tinham entrado, fui contratado verbalmente. A gente não consegue dimensionar isso num hospital público, como uma pessoa pode ser contratada verbalmente, né? E aí, como é que recebe o salário? No final do mês está na conta, né? Claro, não tinha atrasos ainda, salários, etc. Então, Certo. era um caos total, né? E a ação civil pública, ela foram duas. Uma, pela questão da contratação mediante concurso público, para regularizar essas questões, e a outra, pela questão do meio ambiente de trabalho, desses profissionais que acabavam atendendo a população, né? Que era a atividade fim dessas pessoas, e também a falta de instrumentos de trabalho, né? O raciocínio era, como eu posso exigir um pedreiro construir uma parede, construir uma casa, se eu não dou cimento, se eu não dou a colher de pedreiros e os materiais necessários para edificar a casa. Exatamente. Exatamente. E a partir dessa leitura, o juiz Jonatas, que na época estava convocado, recebeu essa ação e deferiu a liminar e nomeou uma comissão, creio que eram médicos e enfermeiros, né, enfermeiras, uma comissão mista, com um representante do Ministério Público também, do Sindicato dos Médicos e dos Enfermeiros, para fazer uma nova administração, levantar todos os problemas que eram urgentes e que tinham que ser resolvidos imediatamente para poder dar melhores condições para as pessoas nesses hospitais. E isso foi feito, até o juiz Jonatas produziu um vídeo que eu mandei hoje para ti. Né? Sim, e depois nós vamos colocá-lo aqui na edição, essas imagens, para as pessoas terem uma ideia da situação que a gente está falando. Depois ele vai editar, o meu editor vai colocar aí, e a gente posta ele no IGTV com as imagens editadas aqui. Dessa situação, como que foi encontrado, e os hospitais, aquele momento de intervenção de madrugada, e depois de tudo isso, quer dizer, como que ficou essas unidades de saúde depois dessa intervenção. E eu me lembro que quando eu inclusive estava acompanhando, na verdade, pela SECOM do Tribunal do Trabalho,
E aí, porque até constou lá que precisava ter alguém da comunicação, e eu lembro que quando a gente estava no hospital, eu acho que era no Cosme Damião, o governador, que à época era Ivo Cassol, ligou no seu celular. O senhor lembra disso, não? Lembro perfeitamente. O governador ligou e aí tentando demovê-lo e tal, e você foi muito incisivo com o governador ali, você estava determinado que realmente que a situação que estava ali não tinha explicação, né? Eu acho que as pessoas não dimensionam a realidade de uma ação assim, né, Celso? São coisas que Rondônia trouxe para a história da carreira profissional, mas que são gratificantes, né? Imagina chegar num hospital com a Polícia Federal e o oficial de justiça, com uma decisão liminar do juiz, dizendo para a pessoa que administra o hospital, a partir daqui, estás destituída do cargo de direção e a nova comissão que vai administrar o hospital é essa. Imagina essa realidade. Aí o governador efetivamente pegou o celular, não sei como ele conseguiu na época o celular, e me cobrou, né? Mas como? Eu sou o último a saber, né? Como é que o senhor faz isso? Eu disse, não, governador. Nós tivemos em várias tratativas, inúmeras reuniões, tentamos exaustivamente uma forma conciliada de resolver a questão e não tivemos êxito, eu não preciso lhe comunicar das medidas que eu vou tomar, né? E efetivamente tomamos essa medida de força. Me lembro também, Celso, agora a memória vai refrescando. Que o falecido e saudoso deputado Eduardo Valverde, na época era professor fiscal do trabalho, não sei se tu lembra. Lembro, claro que ele esteve comigo na maternidade do hospital de base. E a maternidade, na época, não tinha a menor condição de atender as gestantes, né? As gestantes eram atendidas naquela mesa de parto, de ferro frio, nem lençol tinha. Né? E os médicos não tinham luva, não tinham óculos, nada para atender essas pessoas. E ele interditou a maternidade. Nós interditamos a maternidade. No dia seguinte, o governador, aí eu creio que era outro governador, o anterior, removeu aquelas pessoas para as unidades particulares, dando melhores condições, e promoveu uma reforma na maternidade. Eu sei que em 90 ou 120 dias, o hospital de base ganhou uma nova maternidade. Quer dizer, muitas vezes a medida de força ela é necessária também. Né? E Rondônia, naquele momento, um momento de institucionalização, o Estado muito jovem ainda, né? na República brasileira, né? Tinha essa necessidade de algumas medidas exemplares, né? Para mostrar, olha, as pessoas são seres humanos, todas elas que necessitam atenção e dignidade. E muitas vezes, né, quem dependia da saúde pública era deixado à míngua, era deixado para morrer. Fila de espera de 6 meses, 1 ano, até 2 anos. Eu lembro de relatos de pessoas que tinham perna quebrada, membros quebrados e não tinham atendimento na saúde pública. Mas dinheiro, verba pública, para ver um país rico. Nós temos problema na administração dessa verba. Né? Se houvesse vontade política e também, né, é tudo uma questão de vontade política. Nós sim, com certeza. Também. Mas com certeza. É de destacar o papel da Justiça do Trabalho, corajosa, né, com a brilhante decisão do Luiz Jonatas nesse momento, né, de implantar essa medida, né, que até nos gerou, na época, uma medida inusitada na Procuradoria, isso é também da história da Procuradoria do Trabalho da 14ª Região, foi criar uma força-tarefa entre os servidores e servidoras da unidade, 24 horas por dia para acompanhar as ocorrências, né? Porque o governo do Estado, na época, tentava também desmerecer a medida liminar da Justiça do Trabalho, dizendo que faleceu pessoa ou que alguma pessoa ficou desatendida, e, na verdade, era fake news. Então, nós tínhamos uma equipe para fazer esse gerenciamento, ver as contingências que aconteciam para poder fazer a contra-informação. Foi realmente uma operação quase de guerra aí, Celso, nesse período. Não. Mas creio que rendeu tudo. Com certeza. Foi uma operação, praticamente uma operação de guerra, que eu digo sem medo de errar. Como cidadão brasileiro, eu sinto falta de um ativismo desse atualmente, a nível de Brasil.
né? A nível de Brasil, que a gente precisa de algumas atitudes mais ou menos por aí. Falando de ativismo, é porque isso aqui que você mencionou, isso aqui nada mais é do que ativismo judicial, né? Porque aquela questão burocrática, pega processo, vê processo. Sabe? Quando você pega o seguinte, faz uma força-tarefa, vamos em loco ver qual é a realidade. Como a gente acompanhou, que eu tive o privilégio de acompanhar isso aí, de chegar lá na mesma hora, pegar os documentos da pessoa, é o seguinte, olha, você está nomeado interventor aqui do hospital, a pessoa que estava lá do plantão, a pessoa, o médico, sei lá, ou, enfim, a pessoa que estava lá, nomeado interventor. Enfim, na mesma hora, quer dizer, resolvida a situação. Os funcionários ficaram muito gratos, porque eles estão ali arriscando as suas vidas, como estão hoje no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Os profissionais de saúde são os verdadeiros heróis que estão lá se arriscando, agora em meio à pandemia, estão se arriscando todos os dias, né, para a proteção de todos. E, às vezes, muitos locais, talvez com a condição dessa que configurava aqui, lá naquele momento de 2003, né? Naquele momento que teve essa intervenção, realmente aquilo ali deu um upgrade na saúde do estado de Rondônia, que realmente estava um caso seríssimo o que estava acontecendo aqui. E de lá para cá, lógico, tem os altos e baixos, mas em nenhum momento, creio eu, pelas imagens que a gente viu lá, nunca chegou aquele fundo de poço que esteve naquela época. Já esteve ruim, sim, não há muito tempo, já esteve muito ruim, e na área de saúde há muitas promessas, muitas promessas, né? Então, como você vê, Marcelo, essa questão do ativismo judicial? Tem alguma corrente que é contra o ativismo judicial, interpreta mal, ou não vê como uma coisa não muito interessante, e outra vertente vê como ativismo judicial, como esse ato, naquela época, aquele movimento ali, libertação de trabalhadores. Isso é ativismo judicial, não dá para ficar esperando, tem que agir. Né? E aí o MP, que tem essa prerrogativa de agir de ofício, e o judiciário provocado, quer dizer, um de ofício outro, e provoca o outro, foi lá e muita coisa resolveu. Como você vê isso? Então, Celso, o que nós temos na nossa Constituição? Todo poder emana do povo para quem deve ser dirigido e exercido. Né? E nós temos uma divisão tripartite de poderes. Quando falha o executivo ou falha o legislativo, nós tivemos falhas aí também na Assembleia Legislativa de Rondônia, com essa questão de contratação temporária, sem concurso público, né? O outro poder deve ocupar esse espaço. Né? Se nós podemos definir isso como um ativismo, eu chamaria de resolutividade judiciária em favor do povo. Né? O juiz não pode ser um burocrata que está lá no seu gabinete esperando as coisas acontecer e dar um despacho vista a parte contrária, não é? Despacho de movimentação e não resolve nada. Quer dizer, pessoas estão morrendo, pessoas estão sendo escravizadas e alguém tem que tomar uma atitude. Né? Se o Poder Executivo deixou chegar nesse ponto, se falhou o Estado, né, a Justiça, parte do Estado, ela tem o dever de fazer aquilo que o Poder Executivo não fez ou o Poder Legislativo deixou de desejar. Então, eu chamo isso de resolutividade judiciária, e nós tivemos aí brilhantes juízes, o Jonatas, o João Humberto Cesário, que hoje está no Mato Grosso, o Jonatas está no Pará, né? Acompanha a nossa live também, a juíza Patrícia Braga Medeiros, mãe das minhas filhas, que é a juíza em Criciúma, viu, Celso, teu local de nascimento, e ela também recebeu, em Mato Grosso do Sul, Três Lagoas, né, uma ação civil pública do Ministério Público do Trabalho para resgate de pessoas em condições análogas à escravidão, e ela também se deslocou para a Fazenda. Quer dizer, são pessoas assim que nós necessitamos hoje no Brasil, que têm essa disposição, essa garra, essa coragem, né, de atuar e fazer o que tem que ser feito. Para ter uma ideia, Celso, nessa outra ação, visando a regularização da contratação das pessoas, na Secretaria de Saúde de Rondônia, nós chegamos a fazer um processo seletivo simplificado, porque o Estado não fazia. O Estado seguia contratando pessoas verbalmente, sem contrato nenhum, das formas mais disparatadas possíveis,
e nós nos obrigamos a fazer ali um processo seletivo até que se regularizasse a questão do concurso público. Foi feito nos autos da ação civil pública. Imagina a Justiça do Trabalho aplicando uma prova, elegendo as questões do concurso público, selecionando as pessoas e não teve impugnação. Não sei se lembra disso. São coisas citadas que estão aí nos arquivos históricos da Justiça do Trabalho de Rondônia, como também a primeira condenação por improbidade administrativa, que transitou em julgado e também fica nos anais da história de Rondônia. A primeira ação de improbidade administrativa na Justiça do Trabalho foi aí em Rondônia. Nós tivemos também no Tribunal do Trabalho sensível às questões de competência, nós estamos falando de 2003. Na época, se saía um pouco da área do contrato de trabalho, já não se vislumbrava muito a competência desse trabalho, né? E nós tivemos decisões corajosas, explorando aquilo que a Constituição outorgou naturalmente ao papel de justiça social da Justiça do Trabalho, justiça rápida e que age em favor da classe despossuída. Essas ações na saúde pública, muitas pessoas que não enxergam a competência têm que lembrar que quem é atendido pela rede pública é aquelas pessoas que não têm condições de pagar um plano de saúde, a quem o empregador não deu um plano de saúde. Então, se ao fim e ao cabo a Justiça do Trabalho atuou na saúde pública, ela atuou em favor da classe trabalhadora, né? Porque a classe proprietária, a classe que tem capital, não necessita, não faz uso da saúde pública. Então, são questões interessantíssimas, né? Rondônia foi, nessa época, um laboratório de coisas boas, de inovações no Ministério Público, porque nos demandava, né, uma realidade social pujante, dinâmica, e com tantas atrocidades acontecendo, tinha que ser criativo para dar conta do que as pessoas pediam e do que precisavam. Hoje o CNJ, por exemplo, ele coloca como assim, a política das boas práticas. Então, não tinha naquela época, mas isso aí eram ótimas práticas, né? Que é aplicada com efetividade, né? Eu quero registrar aqui que está aqui na nossa live, Luiz Gomes, que é advogado do Rio Grande do Norte, Tânia Rexigel, conselheira do CNJ, que, aliás, é sua amiga que indicou a pauta. Obrigado, Tânia, pela indicação. E também está aqui a Elsa. Amiga e colega Tânia, combativa, guerreira aqui no Rio Grande do Sul, agora no CNJ. Nós temos audiência também de Portugal, Elsa Lemos, de Portugal, de Lisboa, está acompanhando aqui. Muito bom. E você, porque às vezes o comentário, eu vou deixando o comentário, que ele fica na frente do rosto aí, mas você pode fazer perguntas também aí pela caixinha de perguntas, caso tenha aí. Então é importante essas pessoas, a Elsa, por exemplo, assisti ontem, ela trabalha com gerenciamento de crise lá em Lisboa, e uma live brilhante ontem, e de repente uma hora dessa a gente faz aqui, viu, Elsa? No Justiça Sem Fronteiras. Tânia Rexigel também, proativa, e é da sua turma do TRT do Rio Grande do Sul, né? Como é que é trabalhar junto com, quer dizer, dois proativos, né? Porque você eu conheci de longa data, toda essa história que contou aqui, quem não assistiu até agora vai ver no IGTV depois, dessa história de proatividade judicial, né? E Tânia Rexigel também é uma pessoa que eu tenho uma grande admiração pelo trabalho, frente a exatamente o seguinte, ela coordena uma comissão, né, de tráfico de pessoas e contra o trabalho escravo. Quer dizer, tem muito a ver com o tema que a gente está tratando, né, lá no CNJ. Sem dúvida, Celso, é um convívio gratificante com a querida colega e amiga Tânia. Sou suspeito para falar, porque somos amigos, né? E sido parceira aí para muitas coisas boas aqui no Tribunal Regional da 4ª Região. Creio que são formas de atuação, né, necessárias nesse momento que o Brasil vive um período difícil na República, né, na sua democracia, e precisamos de pessoas dispostas a mudar essa realidade, a entregar dignidade para as pessoas. Exatamente. E essas comissões, por exemplo, que a Tânia também coordena uma, que é a questão do combate à violência doméstica, né? Aquela campanha do Sinal Vermelho. Então, hoje, o tema do nosso programa é direitos humanos, dignidade humana também, né? Então, eu acho que tudo tem a ver com o que a gente está tratando aqui, porque em meio a essa pandemia, né, doutor Marcelo, então, é uma coisa que está uma discussão tão grande isso, quer dizer, as pessoas morrendo, 200 mil brasileiros, né, morrendo, e
E aí vem aquela questão, né, Elsa, com relação a lideranças, a gestão de crise e liderança, quer dizer, como é que você tem uma liderança, comunicação em meio a uma crise, uma pandemia que já matou 200 mil brasileiros, o equivalente a 1.143 Boeing 737 lotados. 1.143 Boeings lotados. Então, você já calculou a dimensão disso? Então, nós precisamos de promotores, procuradores, magistrados, advogados, jornalistas, profissionais de todas as áreas que efetivamente têm condições de estar somando. Pessoal, por exemplo, os profissionais da saúde. Os profissionais da saúde, hoje, quantos já padeceram com relação a essa pandemia, né? Então, precisa efetividade. O STF acaba tendo que tomar algumas medidas para ver se consegue arrefecer esse impacto, né? Talvez da falta de liderança nacional. Então, César, nós estamos tratando o tempo todo aqui direitos humanos, né? Direito à liberdade, direito ao trabalho, direito à saúde. Né? E lamentável que nós estamos numa situação tal de que ainda não há um plano de vacinação, né? Enquanto vários países aí já pagaram campanhas, já estão vacinando, é o que nós necessitamos. O Brasil está atrás e estamos na incerteza. Eu tenho fé no nosso judiciário, que o Supremo Tribunal Federal, a própria Justiça, vá tomar uma atitude para terminar aquilo que não está sendo feito. Né? Como eu disse, estamos num sistema tripartite de poderes. Se falha o executivo, se falha o legislativo, nós ainda temos a esperança do judiciário que tome uma medida resolutiva. Né? Isso é cumprimento do mandato constitucional otorgado aos três poderes. O judiciário não é mais menos que os outros dois. Né? Ele está em equilíbrio. E uma vez que esse equilíbrio está rompido pela inação ou pela omissão de um dos poderes, o judiciário tem que suprir isso. Né? A população não pode ficar a descoberto, vendo as mortes sucederem dia após dia, aumentando o número de contágios, né? E nós não estamos com nenhuma força-tarefa, porque me parece que esse período de resguardo, esse período que ficou lockdown, de isolamento social, deveria ter sido aproveitado para direcionar a indústria nacional para a fabricação de medicação e de vacinas. Né? Por que nós dependemos da tecnologia de outros países para fabricar uma vacina? Nós não temos? Será suficiente para isso? Tanto que a vacina... Se nós cortamos os recursos para a ciência, aí fica difícil encontrar uma vacina. Então, são tantas questões, né, que estão sendo deixadas descobertas. Mas, desculpa, Celso, me interromper. Não, mas olha só. Por exemplo, o Butantan acabou de aprovar a vacina, aliás, até em casos mais graves, até com 100% de eficácia. Então, aqui dentro do Brasil, a vacina. Né? Então, o que precisa é parar da questão de, às vezes, tratar uma questão de saúde mais com viés político do que de saúde. Então, às vezes, as pessoas precisam reconhecer isso. Eu digo, o Brasil, os brasileiros, enfim, todos, precisam atentar a isso. Porque nós estamos lidando com a vida das pessoas. Então, é uma responsabilidade importante quando a gente lida com a vida das pessoas. Nós já estamos caminhando aqui para o final. Então, Marcelo, eu gostaria que, e se alguém queira fazer alguma pergunta, pode fazer aqui nessa caixinha de perguntas, ou até mesmo nos comentários, que eu estou falando aqui com Marcelo José Fernando Ambroso, que ele é desembargador do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul, e a gente comentou muito aqui com relação à passagem dele por Rondônia e Acre, como procurador do trabalho. Ele foi procurador-chefe do MPT, onde fez várias ações, várias atividades aqui, ações proativas em defesa da dignidade humana, o que é muito importante, é ter esse comprometimento, né? E agora na Justiça do Trabalho, né, gaúcha. E é um catarinense, né? Eu também sou catarinense, eu sou catarinense de Criciúma, né? Onde, na verdade, a sua ex-esposa é de Criciúma também, já foi a Criciúma, então já conhece aí. O Luiz Paulo Pavan, que é de Santa Catarina, vindo de extremistas, irão sempre usar qualquer oportunidade para se aproveitar politicamente. Basicamente isso, Paulo, que a gente está... tu traduziu isso.
Mais alguma observação, doutor Marcelo, para a gente trabalhar e para a finalização? Nós estamos com 47 minutos, eu estou muito honrado aqui. Tem colegas da nossa turma, da minha turma do Direito, que foi seu aluno, que Antônio Manvaile está aí, que hoje é procurador da República, daquela nossa turma de jornalismo, de comunicação, aí o Manvaile, parabéns, tal, Capixaba, o Luiz Paulo é de Capixaba e mora em Natal, tá certo, o Pavan, eu confundi. O Luiz Paulo, aí o Manvaile, um grande abraço, eu não sei qual é a cidade que você está, porque você é procurador da República, tem o Heitor também, que foi seu aluno, doutor, Marcelo, também é procurador da República, nós temos vários aí, nós temos delegado da Polícia Federal, nós tem juiz do trabalho, tem um time bom daquela nossa turma de direito que fomos seu aluno aí. Anaí Figueiredo, seja bem-vindo também, bem-vinda. Eu gostaria de passar aqui para suas considerações finais aí, agradecendo a honra aí desse nosso bate-papo por aqui. Que bacana, Celso. Muito obrigado. A honra foi minha. Assim, é importante reencontrar as pessoas, né? Lembrar da época que eu dei aula na Universidade Federal de Rondônia como professor voluntário e saber que essa turma rendeu tantas pessoas aí que também vão ser combativas, vão ser atuantes em prol de um mundo melhor. Acho que mais do que questão política, a gente não pode confundir questões ideológicas, né? Voltar ao terraplanismo, né? Fazer as pessoas crerem que a Terra é plana, porque as pessoas sabem muito bem que a Terra não é plana, né? Mas querem que as outras pessoas acreditem nisso, né? E usar isso como desculpa para não atuar em favor da vacina, de medicamentos e para equipar a saúde pública com número suficiente para atender as pessoas. Quer dizer, isso são as políticas neoliberais de 40 anos que vem, ano após ano, diminuindo recursos de educação e de saúde para o povo, né, que nos deixam nesse estágio. Quarentena é ferramenta medieval. Se chegamos numa ferramenta medieval para resolver uma questão em 2021, é porque falhou alguma coisa. O que falhou? O emprego dos recursos públicos na saúde como devia ser. Se hoje a saúde estivesse dimensionada para atender não o mínimo, mas para atender a realidade contingencial da população, não precisaria de quarentena, as pessoas seriam atendidas pela rede pública. Naturalmente, não faltaria aparelhos de oxigênio, né? Não faltariam seringas, não faltaria medicação e nós teríamos cientistas desenvolvendo já medicação e vacina. Então, são realidades que o Brasil tem que superar, né? Tem que superar questões ideológicas e trabalhar em favor do povo. Essa é a grande questão. E como questões finais também, Celso disse, não quero deixar de esquecer o caso que foi na extrema do Acre com o Peru, o Marechal Thaumaturgo, né? Nós recebemos uma denúncia, isso foi em 99, faz tempo, hein, uma denúncia de exploração de indígenas da etnia Axaninca, que são descendentes dos Incas, sim, né, sim, por um subdelegado na época da Polícia Civil, pasme-se. E a área que tinha esse fazendeiro era superior de muitos municípios. Eu não lembro agora a dimensão, mas eram quilômetros quadrados de área. E esses índios faziam plantação de ervas mágicas, né? Mágicas na época, que eram explorados em condições análogas à escravidão, a mineração, etc. Tinha denúncia até de abusos sexuais das mulheres indígenas, né? Mediante fornecimento de álcool puro, não só de cachaça, mas de álcool puro, aos varões e depois se aproveitavam da mulheres e crianças indígenas. Tinha denúncia na época, né? E hoje eu vejo, né, depois da propositura da ação civil pública para resgatar esses indígenas, que o prefeito de Marechal Thaumaturgo é justamente um indígena da etnia Axaninca. Então, isso para concluir aqui, Celso, e dizer que a mudança é possível. Basta que tenhamos vontade política, vontade de fazer um país melhor, vontade de que o Estado atue em favor das pessoas, em favor da dignidade humana. Eu acho que se todas as pessoas estiverem imbuídas, né, dessa finalidade, especialmente aquelas que ocupam cargo público, que têm condições de fazer a diferença, que não sejam burocratas sentados, né, no conforto do seu despacho, mas que saiam a campo entender o mundo, né?
Eu cheguei em Rondônia com 24 anos. Sabe o que é isso, Celso? Eu acho Muita disposição. é muita Muita disposição, disposição. verdade, mas vamos dizer que é responsabilidade também para pouca idade. Também, claro. Pouca idade. Eu acho que todo o sistema do judiciário brasileiro deveria ser pensado, a forma de recrutamento para permitir que pessoas negras, pessoas pobres, né, tenham acesso ao Ministério Público, ao Poder Judiciário, e para isso precisamos dar oportunidades, né, criar condições de igualdade que hoje não temos, e repensar a idade. Eu acho, na maior parte dos países, 25 anos é quando se começa como juiz ou como membro do Ministério Público, ou membro do Ministério Público, né? Mas acho que mínimo 30 anos. Nós deveríamos pensar, para que a pessoa tenha experiência de vida. Porque hoje, cada vez mais, chegam na profissão pessoas que não sabem o que é trabalhar, bater conta, não sabem o que é pagar um boleto. Passam 12 horas por dia dedicadas a passar na prova, não para virarem depois um magistrado, magistrada, um membro do Ministério Público. Né? E vão ser burocratas, que vão fazer vistas grossas para as questões que o povo necessita. Então, há várias questões aqui que temos que enfrentar no Brasil atual, vários problemas. E se nós tivermos pessoas incumbidas dessa garra que tu mencionas, posição de mudar o mundo, mudar a realidade, eu acho que é possível construir um país melhor. Recurso nós temos. Né? É uma falácia o discurso do Brasil está quebrado ou não tem. Eu sou testemunha viva já de longa data, né? Desde 98, sim, acompanhando a aplicação de verbas públicas, de que sempre teve verba pública. O Brasil é um país rico. O que falta é administrar bem e usar em favor do povo as verbas. Então, como conclusões finais aqui, acho que atuar em defesa de direitos humanos é resolutividade jurídica, cumprimento de mandamento constitucional. E a Justiça e o Ministério Público têm o dever de. Né? Não é questão de que a pessoa tenha disposição, ela tem o dever de fazer isso, de atuar em prol das pessoas. Muito obrigado pelo convite, Celso, uma vez mais. Um prazer estar aqui no programa Sem Fronteiras e partilhar dessas memórias, né? Memórias históricas e que até me emocionam. Mas olha, o doutor Marcelo, eu quero aqui lhe parabenizar pela luta, pelo comprometimento, que quando você foi para o MPT, ou depois até mesmo para o desembargo, e de uma forma muito incisiva, às vezes até pode assustar alguns, mas eu acho que se nós tivéssemos mais profissionais com esse comprometimento, com essa visão correta da realidade dos direitos humanos, nós teríamos um país muito melhor. Nós temos hoje, como que é inaceitável você ter, enquanto o mundo está num caminho de proteção, um líder dá sinais seguintes, que não é por aí. Quer dizer, como que isso embaralha a cabeça de muitas pessoas, talvez até pouco informadas, ou talvez apaixonadas politicamente, e a gente vê parentes, amigos padecendo, né, de questões que estão mais voltadas para a proteção familiar do que mesmo a proteção da população brasileira, e um líder que foge à luta e ainda diz que estamos quebrados, não temos o que fazer. É uma vergonha para um país como o nosso. Eu também acabo me exaltando um pouco por conta disso, porque eu também sei da importância desse comprometimento com a vida das pessoas, com a dignidade das pessoas e com respeito ao ser humano. Então, muito obrigado, doutor Marcelo. Obrigado a todos. O Luiz Gomes até mandou uma fala aqui, eu vou abrir o comentário. Ele até colocou parabéns pela pauta, e a pauta super atual, que é realmente muito atual, e eu tive a honra dessa nossa conversa, que muito engrandeceu aqui esse nosso papo no Justiça Sem Fronteiras. E aquelas pessoas que não assistiram a live, que chegaram pelo final, ela estará no nosso IGTV aí depois, certo? A gente vai deixar para vocês assistirem aí, tá? Obrigado, Marcelo D'Ambrosio, foi uma honra muito grande revê-lo depois de tanto tempo, né,
da sala de aula, eu vejo aí agora no Tribunal do Rio Grande do Sul, que é um grande tribunal, né? E até aproveito para mandar um abraço para o meu amigo da SECOM do TRT do Rio Grande do Sul, que é o Gabriel Fortes, que é um excelente jornalista, e também a Tânia Rexigio, que está até acompanhando aqui, que é desembargadora aí e conselheira do CNJ, e já nos deu a honra do bate-papo aqui no Justiça Sem Fronteiras também. Obrigado, Celso. Esperemos que as pessoas saibam separar ideologia, né, do que é necessário fazer para um país melhor, ideologia de política e religião de política, né? Cada um tem o seu partido, cada um tem a sua religião, agora nós não podemos misturar coisas, né? Misturar fé com política e misturar isso na questão do executivo, da resolutividade de problemas do povo. Né? Quando nós trazemos ideologia para o campo político, nós podemos desbordar para o fascismo. E isso é um grande perigo, um grande risco da sociedade atual. É uma linha tênue, né? É uma linha tênue. Agora, e você... É importante também que você que está sintonizado aqui, pode pegar e mandar depois com o aviãozinho, você manda essa live para as pessoas que você acha que de repente seria legal, bacana assistir, e também passa a seguir aqui o Justiça Sem Fronteiras, que a gente só está começando a temporada de 2021, tem muito mais pela frente aí. Obrigado e até o próximo aí, se Deus quiser. Obrigado, Marcelo, foi um privilégio. Obrigado, Celso, e a todas as pessoas que nos acompanharam, nos prestigiaram, muitas pessoas amigas cumprimentando, não consegui ver todas aqui para nominar, vi aqui José Pedro dos Reis, um grande abraço para ele. E Anaí Figueiredo, e tantas outras pessoas aí que nos acompanharam. Minha tia Marli também está acompanhando. Legal. Inclusive, eu acho que aqui tem Rexigio, eu acho que o esposo de Tânia também está acompanhando aqui. Obrigado para você. Exatamente. Então, obrigado para você e a gente lhe espera aí, você que está sintonizado aqui no Justiça Sem Fronteira, e eu aguardo você na próxima live. Passa a seguir o perfil e a gente se fala. Obrigado, até mais.